Por que os hobbits são tão importantes para a Terra-média? Em um mundo com elfos imortais, anões com machados e reis destinados à glória, por que a responsabilidade de salvar tudo e todos caiu no colo dos menores e mais improváveis criaturas? Se você já se fez essa pergunta, você veio ao lugar certo, porque essa escolha do Tolkien não foi um acidente, e sim um puro ato de genialidade. E aí, meu querido nerd, tudo beleza? Eu sou o Fael e hoje a gente vai falar de um dos maiores pilares do Senhor dos Anéis. Afinal de contas, a importância dos hobbits vai muito além de só carregar o anel. Eles são todo o coração temático da obra do Tolkien. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 pontos essenciais que explicam por que esses pequeninos são sem dúvida os personagens mais cruciais de toda a saga. Então fica comigo até o final pra gente desvendar esse mistério. E o primeiro ponto é porque eles subvertem a ideia de herói. E assim, eu vi um canal aqui no YouTube chamado Raul Martins que fala sobre literatura e ele faz uma análise do livro do Hobbit onde ele até chama o Bilbo de o herói beta. E isso é muito real, não só o Bilbo, como todos os outros hobbits principais da história. Afinal de contas, eles viram de cabeça para baixo toda essa definição de herói da cultura pop, que normalmente são figuras grandiosas, tanto em poder como em glória. Pense, por exemplo, no Aragorn, o guerreiro perfeito, herdeiro do trono. Mas o Tolkien, com sua visão de mundo que valoriza a humildade, escolheu como protagonistas seres que desafiam essa definição. E não que o Aragorn também não seja um dos protagonistas, mas os hobbits têm muito mais destaque, né? E continuando, os hobbits são o oposto desse arquétipo do herói. Eles são baixos, normalmente têm mais ou menos 1 metro de altura, são pacíficos e odeiam guerra, amam a terra e o cultivo de várias refeições ao dia e não possuem qualquer ambição política ou conquista de território. O próprio Bilbo, por exemplo, ele não desejava uma aventura. E ele até reluta bastante, só que tem algo dentro dele, que é o seu espírito Dúk, que impulsiona ele a aceitar mesmo que contrariado. O Frodo também não se voluntaria, ele aceita a missão por um senso de dever. Desde o início ele não fica animado com isso de carregar o anel, ele acaba fazendo porque é o certo a ser feito. Além disso, eles não costumam usar a espada como arma principal, mas sim a sua compaixão e a resiliência dos hobbits. E é exatamente essa simplicidade que torna eles tão especiais. Como diz a Galadriel no filme do Peter Jackson, abre aspas, até a menor das pessoas pode mudar o curso da história, fecha aspas. E assim, essa é uma adaptação do filme que não tem no livro, mas que encaixa bem com o que o Tolkien queria transmitir sobre os hobbits. Além disso, algo que o Tolkien valorizava muito e ele demonstra pra gente é que a grandeza moral não depende da força física. A coragem dos hobbits é interna e silenciosa, e acaba inspirando até os seres mais poderosos. Não é à toa que o próprio Tolkien escreveu que o verdadeiro herói da história era o Sam. Agora, o segundo ponto é que a importância deles vem da sua incrível e quase única resistência ao poder corrupto de um anel. Afinal, o anel é um artefato de poder absoluto, e a função dele principal é corromper. Ele acaba corrompendo até os mais nobres, como Saruman, que não possuiu o anel, mas se corrompeu porque queria possuir o poder do anel, e acabou traindo a sua ordem de magos, e o próprio Boromir, que tentou tomar ele à força. Os mais sábios, como Gandalf e a Galadriel, se recusaram a sequer tocar nele. O Gandalf mesmo admite que o anel ganharia sobre ele um poder grande e mortal. E no entanto, os hobbits resistem com uma força assim notável, que nenhum outro conseguiu. Afinal de contas, o Bilbo carregou o anel por décadas e mesmo que ele tenha sido afetado, ele não foi corrompido como os outros. E o mais impressionante é que ele consegue se separar do anel voluntariamente, um ato considerado quase impossível. O Frodo, que levou ele até o coração do território inimigo, na Montanha da Perdição, e o Sam, que talvez é o mais improvável de todos, ele resiste à tentação do anel. Por um momento, ele até se imagina como o Sam, o Forte, uma fantasia onde ele usa o poder para transformar o mundo inteiro em um vasto jardim. Mas ele rapidamente rejeita, pois o seu amor e a amizade que ele tinha pelo Frodo era muito maior. E nisso a gente já consegue ver que a mensagem que o Tolkien quis transmitir era algo muito poderoso, de que os mais humildes são menos inclinados à sede de poder, e isso torna eles os únicos capazes de resistir a um anel, pelo menos por tempo suficiente até destruir ele.
Não por terem uma força especial, mas justamente pela ausência de ganância e ambição que eles tinham. E assim, eu acho incrível ver como o Tolkien transmitia toda essa questão religiosa e católica dele nos livros, onde ele condena os vícios e exalta as virtudes. E o terceiro ponto do porquê os hobbits são importantes é porque eles e o seu lar, que é o condado, representam o ideal de vida que toda guerra busca preservar. Como muita gente sabe, o Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial. Então ele baseou os hobbits e o condado no que ele estava lutando para defender, que era a Inglaterra rural pré-industrial. O condado é meio que um refúgio pacato e agrícola, o exato oposto do mundo industrial e mecanizado que o Tolkien via crescer e criticava duramente durante a vida dele, onde ele mesmo chegou a dizer em uma das suas cartas, abre aspas, eu sou um hobbit em tudo, menos no tamanho, fecha aspas. E toda jornada e sofrimento tem como objetivo final proteger esse modo de vida. A destruição que o Saruman promove no condado no fim da história é uma metáfora clara dessa crítica à industrialização descontrolada que estava acontecendo na época. E com isso, portanto, os hobbits não lutaram por glória, mas para garantir que a paz e a simplicidade continuem a existir. Eles são um símbolo do que é essencial. A importância deles está em serem meio que a personificação do lar, o verdadeiro prêmio pelo qual se luta na jornada do herói. E a quarta razão para a importância dos hobbits é que eles possuem os maiores e mais transformadores arcos de desenvolvimento de toda a obra. Eles começam como oposto dos heróis clássicos por natureza, onde eles eram claramente despreparados para o mundo fora do condado. E no fim da jornada eles terminam como figuras lendárias. E essa jornada torna eles inspiradores demais. O Frodo, por exemplo. Ele parte de casa contra a vontade dele e se transforma em um mártir, carregando feridas no corpo dele que nunca se curam completamente. O Sam, o jardineiro, termina como um verdadeiro guerreiro de coração puro, e que é o verdadeiro herói da história. E o Merry e o Pippin passam de jovens travessos para líderes militares e peças fundamentais na vitória final de quando eles voltam lá para o condado. E assim, eu acho que o Tolkien quis mostrar como o crescimento deles que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de seguir em frente mesmo com medo. No universo do Tolkien, a grandeza não é algo que é herdado, ela é conquistada com pequenos e dolorosos passos. A importância dos hobbits nesse ponto é nos ensinar sobre poder de transformação pessoal e da resiliência em meio a tanta diversidade. Agora, por último e talvez até o mais importante, os hobbits são fundamentais porque eles são os guardiões da esperança, da inocência e da capacidade de curar. Após a destruição do Anel, eles voltam para o condado e encontram ele totalmente devastado e destruído. E esse último desafio deles, que no livro é chamado O Expurgo do Condado. E é nesse momento que a gente vê como eles se tornaram líderes. Eles agora têm a força e a sabedoria para proteger a própria terra, coisa que nenhum outro hobbit tinha antes. E é nisso que eles mostram que o nosso lar, e não o poder, é o verdadeiro prêmio de toda a jornada. O Sam, em particular, torna-se um símbolo do renascimento. Ele usa o dom da Galadriel para plantar novas árvores e restaurar toda a beleza do condado. Ele não luta com uma espada, mas sim com a semeadura e esperança. Eles representam a possibilidade de cura mesmo após o maior dos sofrimentos. E como o próprio Frodo diz ao Sam no Monte da Perdição, uma citação que é canônica dos livros e ficou imortalizada no filme, abre aspas, eu estou feliz que você esteja aqui comigo. Aqui, no fim de todas as coisas. Fecha aspas. Mas e aí? Ficou mais claro o porquê? Mas e agora? Ficou mais claro o porquê esses pequenos são praticamente gigantes na Terra-média? A obra do Tolkien é cheia de camadas. E é isso que torna todo esse universo tão incrível. E eu quero saber de você, qual desses 5 pontos te fez enxergar os hobbits de maneira diferente? E qual é o seu hobbit favorito? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos aprofundar mais nessa discussão. Ah, e se você curtiu essa análise, já deixa o seu like para fortalecer meu trabalho. Então, para responder de uma vez por todas a nossa pergunta de por que os hobbits são tão importantes,
Eles são importantes porque nos ensinam a verdadeira força não vem do poder, mas da humildade. E que a maior coragem é continuar mesmo com medo. E também que realmente vale a pena proteger na vida as coisas que são simples, como o lar, a amizade e a esperança de um novo dia. Eles são todo o coração da Terra-média. E se você curtiu essa análise e quer saber muito mais sobre o universo do Tolkien e de todo o cinema em geral, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque só assim você vai conseguir ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. Então é isso, valeu e